Pessoal, o impasse entre os poderes sobre a suspensão do pagamento de emendas positivas continua. Nesta segunda-feira, o presidente teve uma reunião com os ministros para falar sobre esse tema. Vou conversar aqui com o André Anelli, que vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora. Os líderes do Congresso também participaram desse encontro. Anelli, o que você conta? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula acabou fazendo essa reunião aqui no Palácio do Planalto mais cedo, iniciando pela manhã, se estendendo até o horário do almoço, não só com os líderes do governo no Congresso, mas também com alguns ministros. A exemplo de ministros palacianos aqui, Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Laércio Portela, da Secretaria de Comunicação Social, além do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E aí, participação também desses líderes no Congresso Nacional, no próprio Congresso como um todo ali, o senador Randolfo Rodrigues, no Senado, o senador Jacques Wagner e na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães. A pauta principal desse encontro foi justamente uma forma de encontrar uma pacificação em torno dessa polêmica gerada na semana passada, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, acabou com uma decisão monocrática suspendendo o repasse das emendas, tendo como foco principalmente a chamada emenda PIX, que é aquela emenda que o parlamentar repassa individualmente para estados e municípios e não precisa vincular essa verba a nenhum convênio, a nenhum programa, e essa verba ela acaba ficando então de certa forma escondida, não se sabe a destinação dela e falta então publicidade. Foi por essa questão que o Supremo Tribunal Federal acabou suspendendo na semana passada, primeiro por uma decisão monocrática de Flávio Dino e depois essa decisão acabou sendo apoiada por unanimidade pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula não esconde que o posicionamento dele é de que as emendas devem ser mais públicas, mais transparentes, mas por outro lado também ele acaba vendo como uma necessidade e também uma oportunidade de negociação entre o Executivo e o Legislativo com a participação do Judiciário para que essas emendas PIX, para que o repasse dessas emendas passe a ser mais transparente. A reunião aqui no Palácio do Planalto em torno desse tema para tentar colocar panos quentes nessa animosidade entre Congresso e também o Supremo Tribunal Federal, como eu disse, acabou por volta de 12:30. Não houve nenhum tipo de manifestação pública aqui e o presidente agora segue articulando junto aos seus líderes, então, uma forma de pacificar realmente esse entendimento entre os poderes, causado esse desentendimento por conta da decisão do Supremo na semana passada. Evandro. Agora, Nelly, tem alguma pauta que pode unir os poderes novamente? Esse continua sendo o discurso do presidente Lula, né? Porque na avaliação dele e também de alguns outros ministros, a exemplo de Ricardo Lewandowski, que já se manifestou também logo na semana passada a respeito desse assunto, é possível encontrar um bom termo em relação ao repasse dessas emendas. Mas não é o que a gente tem visto aqui em Brasília, viu, Evandro? Você que está assistindo ao 3 em 1 aqui na Jovem Pan. A exemplo dessa animosidade entre os poderes, a gente destaca que logo na semana passada mesmo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já começou a dar andamento a alguns projetos que são considerados de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Um deles acaba limitando os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a decisões monocráticas e o outro projeto acaba fazendo com que os parlamentares tenham o poder de suspender decisões judiciais. Então, essas questões são tratadas, de certa forma, como uma maneira de o Congresso Nacional responder ao que considera como uma invasão de prerrogativa e, assim, essa atitude do presidente da República e também dos ministros aqui do Palácio do Planalto de apaziguar situações é para não fazer com que a situação piore ainda mais. Evandro. Obrigado pelas informações, Anelli. Bom trabalho para você. Deixa eu já conversar aqui com os nossos amigos sobre essa situação envolvendo as emendas. O presidente da República chama seus ministros e explica para eles e aos líderes qual, na visão dele, deve ser a forma de lidar com essa crise que se instalou. Nesse fim de semana, inclusive, eu conversei com o relator do orçamento, deputado Danilo Forte, e ele estava bastante insatisfeito ali com a maneira como o presidente da República vem se referindo ao Congresso Nacional quando o assunto é o controle do orçamento, porque o presidente chegou a dizer
que o Congresso Nacional, Zé, estaria sequestrando o dinheiro hoje para obter esse controle. O deputado Danilo Forte disse que, na visão dele, é uma visão injusta. Essa opinião do presidente é injusta e, mais do que isso, a possibilidade que o presidente mencionou de sentar à mesa e negociar novamente como seria a distribuição, para ele não cabe. O que você acha, Zé? Eu usei esse termo aqui há muito tempo, né? E sequestrou mesmo. Veja bem, as emendas saíram lá de 9 bilhões para 64 bilhões, vindo de governos fracos, como o da Dilma Rousseff, né? Onde houve ali, o Eduardo Cunha conseguiu aumentar as emendas e transformar as emendas em impositivas, né? Ou seja, obrigatoriamente liberadas, e depois foi aumentando, criando a emenda PIX lá na frente, através até de uma proposta com apoio do PT, né? Passou pelo governo Michel Temer, que foi um governo muito congressual, intencionalmente congressual. Ele próprio chamava de presidencialismo congressual. E depois do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não quis também fazer briga com o Congresso Nacional, o ministro-chefe da Casa Civil chegou lá numa reunião de líderes e disse: eu não vou colocar a mão nisso. Isso aí é perigoso mesmo. São emendas que mexem ali com a área política íntima e de financiamento de campanha. E aí o Congresso, então, nós ficamos com ele. Ou seja, sequestrou sim. Mas um presidente da República usando esse termo aí já é outra coisa, né? Já é uma linguagem oficial. Estão aí todas as digitais, as 9 digitais do governo, de que realmente o governo está por trás dessa medida necessária. Agora, só que deveria ser uma proposta do próprio governo e discutida com os presidentes da Câmara e do Senado, não através do Supremo Tribunal Federal. Mas o impasse está colocado, um impasse sério. E vou te adiantar, Cine, de difícil solução. Isto é uma emenda à Constituição. Não se aprova uma emenda à Constituição sem um acordo muito grande do Congresso Nacional. Os deputados e senadores não querem abrir mão disso. Fiquei sabendo agora que o Lira vai se encontrar com o Lula para discutir isso. Sabe, Zé, que eu questionei o deputado Danilo Forte sobre o fato de eles não buscarem a transparência ou a maneira como eles enxergam a cobrança que foi feita. Ele falou: não, eu entendo que a gente precisa ser mais transparente, já até trouxe algumas propostas para que isso acontecesse, principalmente as emendas de comissão. O que eu não admito é o fato dessa situação ser hoje protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal. Ser uma imposição, ou seja, em vez de buscar uma solução no diálogo, isso nas falas do relator do orçamento, Danilo Forte. Em vez de buscar um diálogo para a solução, se vem uma decisão, uma determinação que simplesmente impacta a todos e principalmente aos locais que necessitariam dessas emendas. Então, ele expressou profunda raiva sobre a forma como está acontecendo e não em relação à cobrança da transparência. O que você acha, Fábio Piperno? Eu acho que o deputado Danilo Forte, ele expressou a você uma civilidade que não existe, um país utópico. Veja, não é problema de falta de diálogo. Eu acho que o Zé Maria, inclusive, expôs muito bem isso. Não é uma questão de falta de disposição para conversar e negociar como é que vai ser feito isso. É, sim, uma atitude impositiva do Congresso que já faz muito tempo, e aí a gente está falando de mais ou menos uma década, ele vai cada vez mais se empoderando e sequestrando, sim, parte desse orçamento. A diferença é que o presidente Lula, ao contrário dos outros 3, ele, e aí as pessoas podem, enfim, divergir se está correto ou não, mas ele entende que cabe ao Executivo, sim, a gestão da maior parte do orçamento e não da forma como o Congresso quer. Não vamos esquecer, e eu já mencionei isso, acho que na sexta-feira, que no começo desse ano, inclusive, o governo cortou uma parte das emendas. O governo impôs um veto e esses vetos do governo caem. Então, não é falta de diálogo simplesmente, é falta, sobretudo, de disposição do Congresso e abrir mão de uma fatia cada vez maior do orçamento que ele vai abocanhando. É óbvio que a solução em relação a isso é difícil. E sabe por que é difícil? Porque o Congresso está naquela de, bom, o orçamento é meu e ninguém tasca, esse pedaço é meu e fim de conversa. É assim que o Congresso age. Fala, Gani.
Olha, primeiro que a decisão do ministro Flávio Dino e validada pelo colegiado, ela é correta. E aqui fala uma pessoa que é bastante crítica às últimas decisões do Supremo Tribunal Federal em todas as esferas. Mas nesse caso, a decisão é correta porque ele prioriza a transparência no uso do recurso público. No entanto, as circunstâncias importam, né? Não é algo, até onde se sabe, né, que foi um processo, o PSOL que provocou o Supremo, por uma transparência no uso do recurso público, mas tudo indica, o Zé trouxe isso, que o próprio Poder Executivo agiu uma espécie de conluio com o Supremo Tribunal Federal, né, colocando ali uma corda no pescoço, uma arma na cabeça do Poder Legislativo para enfraquecer este poder na mesa de negociação. Quer dizer, o Supremo se torna aí uma espécie do poder moderador, né, do poder para fazer essa conciliação. E não que esteja agindo tecnicamente, muito embora o resultado da ação para a sociedade brasileira é positivo, porque dá transparência ao nosso dinheiro. Agora, infelizmente, como tudo no Brasil, as motivações, elas não são técnicas, mas são sempre políticas. Eu vou puxar esse fio, Gani, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, vai ter uma reunião com os ministros da Casa e representantes do Congresso e do Governo. A Marília Ribeiro chega ao vivo e vai contar essa história pra gente agora. Suspensão de emendas na mesa, hein, Marília? Conta aí. Oi, Evandro, boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse início de semana no 3 em 1. É exatamente isso. Além das emendas, também deve ser assunto a questão orçamentária. Esse encontro vai acontecer aqui no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira. Será um almoço por volta do meio-dia e foram convidados o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, além também do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, e também os outros ministros da Corte. É importante trazer aqui, Evandro, que esse será o primeiro encontro entre os poderes após a decisão da Suprema Corte, né, que permaneceu aquela decisão do ministro Flávio Dino de suspender as emendas PIX até que as regras de rastreabilidade e transparência fossem feitas. Após essa decisão do Supremo Tribunal Federal confirmando a decisão de Flávio Dino, a Câmara dos Deputados reagiu e colocou duas propostas de emenda à Constituição que restringem os poderes dos ministros do STF, foram encaminhadas para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Já lá no Senado Federal, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que é a favor, né, que que as regras dessas emendas sejam revistas. Evandro, ainda para esta semana, além desse almoço aqui no Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, o presidente Lula, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também devem se encontrar, mas dessa vez será lá no Palácio do Planalto. Isso porque eles devem lançar o programa Pacto pela Transformação Ecológica, que é um programa voltado para ações climáticas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. A gente vai se falando aqui ao longo do 3 em 1. Vamos já fechando a câmera, porque agora eu quero conversar com o Gustavo Segré, que tem mais informações de bastidor sobre esse encontro que vai acontecer, né, Segré? Sim, senhor. Complementando o que Maria mencionava, vai estar também o ministro da Casa Civil, Rui Costa, dentro dessa reunião. E, segundo o que o Planalto afirma, eles foram pegos de surpresa, não sabiam que o Supremo Tribunal Federal, a partir da determinação inicialmente do ministro Flávio Dino, ia cortar as emendas. Mas ninguém acredita nessa fala, não. Sobretudo porque tem outra raivinha por aí oculta, que é a liberação de emendas por 1,4 bilhões, em que o Poder Executivo liberou dinheiro coincidentemente para prefeituras administradas pelo PT. Sobretudo uma delas muito próxima do nosso querido Piperlinho, porque foi Diadema, Araraquara, Hortolândia, Belford Roxo, Mauá e Cabo Frio. E tem muita
questão de inconformidade com essa informação, porque ele fala, peraí, se não tem dinheiro para um monte de coisas, por que justo prévio a uma eleição municipal estão liberando recursos discrecionalmente para municípios que estão administrados pelo PT? E isso pode abrir um leque importante de verificação, de que não seja abuso de autoridade, poder, abuso de poder político, enfim, econômico. Então a situação tende a complicar-se um pouco mais a cada momento, mas o que não fica muito claro é, se é uma determinação, imagino que sendo uma determinação do STF, tem alguma questão constitucional no meio. Concordo com o Alan Gani, nós já falamos isso no 3 em 1, se falta transparência, perfeita a posição do STF, mas ninguém no Poder Legislativo acredita que foi uma iniciativa do STF. Todo mundo acredita que da mesma forma que com a desoneração, o Poder Executivo foi lá, bateu a portinha dizendo, me ajuda com isso também. E a dúvida é até quando essa ajuda vai ser solicitada. E pior, fica muito claro que a última palavra em termos básicos, fundamentais para o Poder Executivo e eventualmente para o Legislativo, está no outro poder, no STF, no Judiciário. Ô, Zé Maria Trindade, a partir daí, que movimento que nós devemos acompanhar nas próximas semanas do Congresso? Lira já vem dando algumas indicações sobre possíveis revanches, sobre propostas que estavam ali adormecidas e que ele pretende acordar para poder fazer esse movimento. Mas vem mais coisa por aí, inclusive contra o governo federal? Pois é porque existem dois debates aí nesta crise. Isso aí já está com áreas aí de crise institucional, viu? Até de abrangência de poder e força dos presidentes da Câmara e Senado, inclusive, né? O deputado Danilo Fortes, que é um grande articulador político no Congresso Nacional, muito importante. Ele já estava a bordo de uma luta, porque o governo queria, para o ano que vem, reduzir o valor, o montante das emendas. De 64 é somado todas as emendas, que é aquele valor que Lula disse, né? Na faixa de 55 bilhões, chega a 64 bilhões, levando em consideração todos os recursos, as emendas administradas pelo Congresso. 64 bi de um orçamento discricionário ali na faixa de 120 bi, isso é muito, metade, né? Seria até 60% do montante. Então, dois detalhes. Primeiro, esse montante. O governo quer reduzir para 36 bilhões. Até então, o Congresso não queria nem ouvir falar. Ia simplesmente emendar a LDO e no orçamento e colocar lá 55 bilhões. Isso para o ano que vem. Agora a coisa já muda de figura. Então, o montante das emendas. E, por outro lado, a forma das emendas. Se elas serão totalmente impositivas ou não, né? E como será essa transparência. A indicação clara do governo é de que, ao indicar emendas, o dinheiro some. É isso mesmo. Transferir o fundo a fundo, o dinheiro some. Quando eu digo some, some do radar do governo. Porque dinheiro é bem fungível. Isso significa que mistura. E ninguém sabe exatamente o que é um, o que é outro. Então, se você pegar R$10 que veio de um banco, R$20 que veio de outro banco e R$30 que veio de um Pix, e juntar na mesma conta e sacar o dinheiro, você não sabe, evidentemente, qual é o dinheiro que veio de um ou de outro, né? Essa é a característica de dinheiro. Então, o dinheiro não tinha como ser rastreado por isso. Então, são dois detalhes. O primeiro é o montante, que o governo quer reduzir muito. Segundo, é a fórmula de transferência. O governo quer entrar mais aí na autorização para liberar. Como está... O mundo pode pegar fogo, o governo pode quebrar, mas as emendas parlamentares, 60% do orçamento, vão de qualquer maneira. Quer dizer, há uma possibilidade forte de injustiça. Imagina uma crise no governo, quebrou o governo e os parlamentares, não, minha emenda não tem não, é impositiva. Exatamente. Agora, Piperno, a gente está falando de uma discussão que nem teria acontecido, ou uma crise que nem existiria, se depois dos vários recados que o Congresso recebeu, ele tivesse estabelecido a transparência sem a necessidade de ser provocado por ninguém. Porque quando teve a situação envolvendo o orçamento secreto, com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal já desfavorável à maneira como funcionava, recado maior e mais claro que aquele, impossível. Ou seja, se o Congresso tivesse realmente a vontade de fazer uma transição e uma mudança na maneira como essas emendas são encaminhadas, ele já teria, a partir dali, levantado a poeira, remexido tudo que era necessário em termos
termos de emendas para não enfrentar mais esse problema. É como se a gente estivesse assistindo uma repetição de capítulo, só que com personagens, temas e nomes diferentes, porque o problema acaba sendo o mesmo, né? O Congresso é o inimigo número 1 da transparência. Isso é o que tem que ser dito, né? Tem que ser dito sem rodeios. E veja, o Congresso do Brasil, ele tem uma tradição muito ruim. A gente está falando, por exemplo, de anões do orçamento, mensaleiros, né? Então, ao longo do tempo, o país testemunhou vários expedientes condenáveis adotados por parlamentares do Brasil. Não estou nem dizendo que os atuais agem da mesma forma. Só que, à medida em que eles insistem em ignorar, em se recusar a dar transparência a esse repasse de dinheiro, é óbvio também que eles acabam, né, estimulando a imaginação de todo mundo. E mais do que isso, Evandro, esse é um mau exemplo que se alastra pelo país todo, porque, vejam, hoje, por exemplo, no Jornal Globo, tem uma matéria que diz o seguinte: 2/3 das capitais do Brasil também agora adotaram as emendas impositivas. Então, a gente já sabe também de assembleias legislativas que fazem a mesma coisa. Então, vai se tornando uma prática disseminada pelo país todo de uso, de um uso pouco transparente de dinheiro público. E vejam, ninguém quer, por exemplo, investir a sua emenda numa obra de saneamento básico, porque essa obra está debaixo da terra. Ninguém vê. Então, eu quero fazer um parquinho, eu quero fazer uma quadra lá de futebol, eu quero fazer qualquer coisa, né? Obras absolutamente secundárias. Agora, tocar em coisa séria parece que não é a intenção da maioria dos nossos parlamentares.